decidiu trazer aqui para o Meet, para o Google normal, para que a gente pudesse conversar mesmo, para que a gente pudesse trocar essas informações. Essa reunião está sendo gravada, porque depois ela vai ser disponibilizada no YouTube, e também está sendo descrita para... Enfim, o texto depois, o que a gente está falando vai virar um texto. Então, o que vocês tiverem de dúvidas, vocês vão poder também olhar depois lá no YouTube, que esse mesmo link vai estar disponível por lá. Já estou recebendo algumas perguntas aqui, enquanto o Thiago, que vai ser a pessoa que vai apresentar o programa para nós, não entra, vou respondendo vocês. O microfone está desligado, como vamos tirar as dúvidas? Vai levantando a mão que a gente vai trazendo. Em qual canal do YouTube? No nosso mesmo da Prosas, youtube.com.br/prosasconecta. Vocês também podem ir mandando as mensagens por aqui, né? Igual eu estou lendo vocês agora. Mas e depois que a gente passar por toda a fase de apresentação, a gente vai ter um momento só de troca de ideias mesmo, que a proposta é que vocês possam compartilhar com a gente as suas percepções e as suas dúvidas, tá bom? Como eu estava dizendo, eu sou a Carol Farias, eu sou aqui da área de marketing da Prozas, e ao longo desse ano a gente já lançou alguns materiais, ferramentas que ajudam vocês a entender um pouco do cenário de como estão esses dados do investimento social, principalmente baseado em leis de incentivo no Brasil. Todo idealizador dessa história foi o Thiago, que vai apresentar aqui para a gente um pouquinho do que é esse programa de dados, o que a gente está pensando e o que é essa comunidade, esse grupo que a gente quer criar junto com vocês estão aqui. Deixando claro que estão aqui pessoas muito selecionadas. A gente só mandou o convite desse momento aqui para quem estava inscrito, para quem já frequentava o painel da Rouanet e o painel do esporte. Então, a gente sabe que são pessoas que se interessam por dados, que são pessoas que estão dispostas a captar recursos baseado em estatísticas, baseado em dados reais. Então é isso, vou deixar vocês aqui com o Thiago, que é o detentor aí do maior conhecimento que a gente tem dessa área, e volto aqui no finalzinho para a gente trocar ideia com dúvidas, questões e etc. Tá bom? Boa apresentação para você, Thiago. Boa tarde para todos e todas. Estou surpreso aqui com o comparecimento, veio bastante gente. Então, vou direto para a apresentação. Esse é um modelo que a gente vai apresentar aqui hoje de trabalho que não foi o nosso plano A. A gente vem aprendendo a como... A gente sabe melhor como organizar os dados e está aprendendo agora como disponibilizar, né? Como tornar isso público e como transformar isso numa estratégia que pare de pé, que seja sustentável. Então, pensei aqui, a ideia é apresentar conceitualmente o que é o programa, como que a gente está apresentando isso como uma proposta que fique... que seja sustentável, né? E passar também pelo painel que a gente já desenvolveu, que é um painel exclusivo do programa, e que vocês já vão conhecer aqui, já vão começar a entender um pouco do que é a diferença, né, entre o que a gente tem hoje publicado e o que a gente está desenhando para um grupo fechado de profissionais que trabalham com captação, enfim. Mas vamos lá, vamos para a apresentação que ela está melhor estruturada. Gente, o programa de dados da Prozas, a gente vem trabalhando com dados aqui na Prozas desde que a empresa foi criada. A gente sempre trabalhou com o intuito de ser um exercício de inteligência competitiva, né? A gente sempre organizou dados para que a gente pudesse identificar quem são as empresas relevantes no setor e que para a gente poder bater nas portas certas, né? Então, essa informação que a gente organizava, a gente sempre entendeu que ela era útil para muito mais gente do que só para a gente, mas era um trabalho muito caseiro, muito organizado aqui dentro de casa. A partir de 2023, final de 2023, o Prozas recebe um investimento e permitiu a gente profissionalizar esse processo. Então, a partir do apoio do Fundo GovTech, a gente conseguiu criar
uma área específica de dados. Hoje a gente tem uma equipe de 5 pessoas que são dedicadas a organizar dados e trabalhar essas formas de visualização. Então, bem, antes disso, para quem, não sei se todo mundo conhece claramente Prozas, somos uma plataforma de seleção e prestação de contas de projetos. Desde a criação de Prozas já foram mais de 2.500 editais gerenciados aqui dentro da plataforma e mais de 14.000 editais divulgados. E hoje a nossa rede está pertinho de bater 300.000 usuários, no ritmo que a gente tem de crescimento de 5 a 6.000 usuários todo mês. A gente deve bater agora, até meados de setembro, a gente já deve alcançar 300.000 usuários. A gente entra nessa estratégia de trabalhar com dados mais fortemente agora, e a gente lançou, nos últimos meses, o painel da Rouanet e o painel do esporte. Praticamente todo o dado que está lá nesses painéis, se vocês estão aqui, foram convidados para estar aqui, é porque vocês já acessam esses painéis, a grande maioria. Enfim, então, vocês já entendem um pouco do que foi disponibilizado lá. São dados públicos que a gente pega, a gente organiza e torna pública a divulgação, a visualização. Mas agora a gente está dando um passo além e criando esse programa interno, fechado, exclusivo para assinantes, para a gente ir avançando naquelas análises que já estão possíveis ali. Bem, então, essa é uma iniciativa nossa que vai trabalhar muito com foco nos dados de incentivos fiscais exclusivos para assinantes. E aí a gente está imaginando que a gente vai ter nesse grupo captadores de recursos, organizações proponentes que captam recursos também, consultorias, escritórios de projetos, empresas que usam incentivo fiscal, institutos e fundações empresariais e também organizações públicas e entidades de classe. A gente já vem conversando com gente de todos esses setores que já demonstraram interesse também nesse trabalho que a gente está fazendo de organização, de mapeamento e organização dos dados, que tem potencial, que geram aí muita oportunidade de potencializar o investimento social incentivado no Brasil. Bem, e aí por que lançar um programa exclusivo para assinantes? O primeiro motivo é que a gente começou a identificar uma oportunidade muito grande para ampliação do investimento social. A gente cruzou dados de 2023 e identificou que a gente mapeou uma dedução, quando a gente considera Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, que aí está consolidado como cultura na tela, Lei Federal do Esporte, Fundo da Infância, Fundo Idoso, a gente chegou numa dedução de 3,8 bilhões, mas num gap. Então, assim, quando a gente cruza todos esses incentivos, um potencial não utilizado de 3 bilhões de reais. Então, não chega a dobrar o potencial, mas é quase dobrar. A gente sempre soube que o potencial era muito maior, mas o que a gente viu é que agora a gente tem o endereço desse potencial. A gente sabe, empresa por empresa, quem investiu, quem deduziu e quem deixou de investir. Então, isso dá um mapa muito importante, com muita possibilidade da gente, de fato, destravar esses recursos. E aí, quando a gente olha, e antes a gente tinha uma visão de gap que era muito menor, era um trabalho individual nosso. A gente ia atrás dessas empresas, ia explicar, mas quando a gente chega em algo desse tamanho, a gente acredita que é esforço para uma comunidade inteira. Por isso que a gente publicou os primeiros painéis, é uma forma, claro, uma forma de posicionamento de Prozas, de quem está contribuindo de forma relevante para o ecossistema de investimento social no Brasil, mas é uma forma também de ajudar, chamar mais gente para ajudar a equacionar essas oportunidades de investimento que ainda estão faltando.
Bem, então, primeira coisa, grandes oportunidades, e aí grandes, muito maior que a gente. Essa clareza de que o trabalho, o Prozas não daria conta desse trabalho sozinho, a gente não vai conseguir bater na porta de todo mundo para tentar convidar todo mundo para usar os incentivos fiscais, até porque essas oportunidades estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Bem, terceiro ponto, muito claro, para lançar um programa exclusivo para assinantes, é que a gente tem custo considerável para fazer esse trabalho e manter esse trabalho no ritmo que a gente tem feito. Então, a gente precisa de alguma forma para financiar isso. O plano A era conversar com grandes empresas, grandes institutos e fundações que têm a causa do investimento social, que querem fomentar o investimento social. A gente fez isso, talvez não com toda a intensidade que deveria ter feito, mas a gente fez. A gente conversou com algumas organizações, apresentou a possibilidade de como funciona, financiar e manter esse estudo. Então, uma vez que ele fosse financiado, a gente conseguiria disponibilizar ainda mais conteúdo público e gratuito, mas, enfim, essa linha, essa alternativa não se mostrou viável até o momento, então a gente resolveu mudar a rota e convidar quem já está usando os primeiros produtos que foram publicados para uma conversa. Então, assim, gente, queremos fazer, a gente tem muito mais dado organizado, a gente quer compartilhar isso, a gente acredita que isso é drive para alavancar a captação de recursos, para trazer mais gente para o investimento social, e aí é um convite, vamos tentar fazer isso junto? E aí é o desenho desse programa de assinantes aqui. Enfim, então, o que muda? O que a gente tem hoje e o que muda a partir do lançamento do programa de dados? Primeiro, tudo que está publicado continua publicado e a gente não vai voltar atrás na nossa estratégia de tornar cada vez mais dados públicos. Então, hoje a gente tem o painel da Rouanet e o painel do esporte publicados. O que muda? Primeira coisa, o que tem publicado hoje são dados de aporte. Aporte é o que as empresas depositaram nas contas dos projetos. Isso é o que a gente chama de aporte aqui dentro de casa, e a gente tem que começar a alinhar esses conceitos. Então, a gente vai no Salic e vai no site do Ministério do Esporte, baixa os dados e organiza e criou o painel da cultura e o painel da Rouanet e o painel do esporte. Quando a gente vem para o programa de dados, a gente conecta esses dois painéis. Então, eu consigo ver todas as empresas que investiram em cultura, se elas investiram em esporte, todas que investiram em esporte, se elas investiram em cultura. Se não tiverem investido proporcionalmente, a gente já gera o gap, quanto que ela deixou de investir. Bem, um segundo grande bloco, dados de dedução. Isso aqui é uma outra fonte de dado. A Receita Federal publica um relatório consolidado, isso é novidade, ela não fazia isso até 2 anos atrás, e ela passou a publicar esse relatório de dedução. Nesse relatório de dedução, a gente tem lá, não só a Rouanet e o esporte, mas tem também o audiovisual, Fundo da Infância, Fundo Idoso e o Programa de Alimentação do Trabalhador. Além de Pronas e Pronon. Foi opção nossa não trazer Pronas e Pronon para a base no primeiro momento, porque a maioria das empresas que não investem em Pronas e Pronon é porque não conseguiram achar projeto. Não necessariamente porque elas não quiseram apoiar projetos da área da saúde, é porque a gestão do Ministério da Saúde é mais complexa, vamos dizer assim, os projetos são sempre aprovados muito na última hora. Mas, quando a gente traz uma gama maior de incentivos e traz também o programa de alimentação do trabalhador, que não tem nada a ver com patrocínio a projetos sociais, é recurso que paga despesas da própria empresa. Mas tem muita empresa que usa o programa de alimentação do trabalhador e não usa os outros incentivos. A gente encomendou um parecer jurídico que demorou mais de 1 mês para ser feito, e a partir desse parecer jurídico a gente teve mais segurança para afirmar que todo mundo que usa
programa de alimentação do trabalhador poderia usar também os outros incentivos. E aí, gente, olha a diferença nessa conta, né? Se nos painéis públicos a gente tem lá 8.700 para 4 anos, a gente tem 8.751 CNPJs na Rouanet e 6.344 CNPJs no esporte, quando a gente junta os dois, a gente já vê nas diferenças, quem usou esporte não usou cultura, quem usou cultura não usou esporte, a gente chega a 10.000 CNPJs, e quando a gente inclui os dados de dedução, a gente chega a 16.500 CNPJs. Então, dobra a quantidade de empresas que a gente tinha para analisar, e a gente passa a ver agora muito mais oportunidade. Então, bem, a atualização dos dados. Os painéis que estão públicos hoje, a gente vai atualizar a cada ano. Então, fechou 2025, a gente espera o primeiro trimestre para as bases do Ministério da Cultura e do Esporte ficarem bem consistentes. A gente baixa os dados, organiza e publica no segundo trimestre do ano que vem os painéis. E aí, tirando 2021, a ideia é sempre ir andando assim, tira 21, entra 2025, a gente continua tendo 4 anos lá. O que a gente espera com o programa de dados? Primeiro, dar acesso antecipado para esse grupo que tiver com a gente, e também trabalhar dados parciais ao longo do ano corrente. Esses dados parciais, eles não necessariamente vão alimentar o dashboard, tudo bonitinho, mas a gente consegue ir acompanhando e gerando insights ao longo do ano inteiro. Por exemplo, a gente já está com os dados do primeiro semestre. Então, a gente já sabe uma lista de empresas que não usou cultura e esporte ano passado, mas já usou esse ano. Então, é novidade, é gente nova, tem oportunidade de captação aí. Então, a gente vai compartilhando com vocês ao longo do ano, quando a gente identificar essas oportunidades. Outra coisa que a gente avançou, nos painéis hoje a gente usa, a gente tem o dado do estado do patrocinador. Um grupo empresarial normalmente tem empresas em vários estados diferentes, mas o centro de decisão daquela empresa está em uma cidade. A gente não tem essa informação hoje nos painéis públicos. A gente só tem a UF do patrocinador, que é um dado que a gente pega automaticamente. A gente tira direto da Receita Federal, vê de onde que é o CNPJ e consegue lá distribuir o valor que aquela empresa patrocinou. Já nos painéis, no programa de dados, a gente vai ter não só a UF do patrocinador, mas também o município. Então, vai permitir que vocês façam pesquisas por município. Então, eu quero saber as empresas que estão na minha cidade. E a gente vai ter também a UF e município do grupo empresarial. Aí esse é um trabalho, um a um, empresa por empresa, que a gente pega e vai entender onde está a sede do grupo empresarial daquela empresa. Não só a sede de cada um dos CNPJs que comprou a empresa. Tem empresa, gente, que tem mais de 40 CNPJs. Então, cada CNPJ desse pode estar em uma cidade diferente, e a sede do grupo empresarial, a gente consolida isso para ver onde que é o principal centro de decisão dessa empresa. Bem, o que mais? Então, aqui a gente tem acréscimos, né? Só o dado de dedução, que é 100% novidade, o resto é melhoria do painel, vamos dizer assim, e agora a gente entra em questões que são novidades mesmo. Então, primeiro, exportação. Hoje, os painéis da Rouanet do Esporte, eles estão lá para visualização, mas você não pode exportar os dados para organizá-los, para fazer a sua análise, para ter a sua planilha, para ver, enfim, para fazer análises complementares às que estão no painel. Com o programa de dados, a gente desenhou um novo dashboard, e aí vocês vão ter total autonomia para exportar. Vai entrar, vai clicar e vai conseguir exportar cada uma das tabelas que estão lá disponíveis. E a gente desenhou esse dashboard para facilitar essas exportações. Além disso, a gente a todo momento vai identificando alguns dados complementares. Então, por exemplo, a gente achou, a Receita publicou recentemente, quem foram as empresas beneficiárias do PERSE no ano passado. O PERSE
era um incentivo para o setor de eventos, que finalizou agora em fevereiro. Então, essas empresas deixaram de pagar imposto de renda ano passado. Deixaram de pagar imposto de renda até fevereiro desse ano. A partir de agora, elas voltam a pagar imposto de renda. Então, a gente consegue ver o volume que ela deixou de pagar de imposto de renda ano passado, isso vira insight para esse ano. Se ela deixou de pagar o ano passado, provavelmente ela vai passar a pagar esse ano. Se ela vai passar a pagar imposto de renda, ela tem como deduzir, ela tem como destinar para projetos sociais. E alguns outros cruzamentos, por exemplo, a gente pegou as empresas com maior capital social no Brasil e está fazendo uma análise empresa por empresa, cruzando os dados, né, qual que já usa incentivo fiscal, qual ainda não usa. Essas análises vão ser disponibilizadas, a gente vai ter um repositório com planilhas, destaques, mês a mês, a gente vai trazendo novidade e trazendo dados, insights para vocês poderem trabalhar. Além disso, vai ter um grupo de discussão exclusivo e uma reunião mensal exclusiva, que a gente vai certificar que não entre ninguém que não esteja cadastrado, para não ter os contratempos. Então, nessa reunião e no grupo de discussão, é só para os associados que vão estar com a gente, para a gente, enfim, interpretar junto, tirar dúvidas, enfim, construir coletivamente, inclusive, novas visualizações. O que ainda precisa ser visto, qual que é a forma de visualizar esses dados que a gente gostaria de ter, a partir daí a gente tem um tempinho, a gente começa a dar respostas a demandas do grupo. E também visibilidade. O que a gente quer é dar uma espécie de chancela para mostrar que quem está associado ao programa de dados está ali com informação estratégica para poder apoiar seus clientes com captação de recursos, enfim. Vamos tentar entender como que, para os associados, essa visibilidade pode gerar valor e a gente vai trabalhar isso junto. Bem, valores. Qual que é a expectativa? A gente busca montar um grupo que é um grupo maior do que 10 assinantes, menor do que 100 assinantes, para a gente compor e financiar todo esse trabalho de dados que está sendo desenvolvido. Para isso, a gente estabeleceu um valor anual de R$10 mil, que para quem entrar agora na largada, porque a gente quer aproveitar ainda a temporada de captação 2025, a gente vai começar com um valor 20% menor de R$8 mil. Esse é um valor ano para participar. E aí, quem quiser pagar isso no cartão, dividir de 10 vezes e tal, tudo bem, dentro desse valor. A única restrição que a gente tem, que é uma política nossa aqui já dentro da Prozas, que empresas que prestam serviço gratuito para patrocinadores, mas cobram dos proponentes, não está dentro do universo de atores que a gente gostaria de trabalhar junto. Então, se tiver qualquer associado ou interessado em se associar, que a gente tenha informação que tem esse interesse em associar, mas que a gente saiba que faz esse trabalho diretamente para patrocinadores, sem cobrar dos patrocinadores e cobrando só dos proponentes, a gente não quer ter no grupo. Bem, o primeiro comentário, a gente sabia que ele seria muito claro, rápido e direto. Esse valor é alto para captadores. Para todos os captadores, a gente tem, que considerem esse valor alto, a gente tem o painel da Rouanet e o painel do esporte, que são públicos e gratuitos e que estão publicados já, que a gente fez com investimento nosso e que já está disponível para todo mundo. Então, assim, tem um limite do que a gente consegue compartilhar sem ter receita para financiar. Então, o limite que a gente tem, que a gente chegou, é o limite do que está público hoje já. A gente tem tido um retorno bem legal, a gente acredita, a gente testou com várias pessoas que trabalham na área e que a forma como os dados estão disponibilizados nos painéis públicos já é um baita diferencial em relação a outra opção que seria baixar várias planilhas no site do Ministério, organizar todo esse dado, ter um trabalhão
para chegar lá naquelas informações. Então, assim, a gente respeita muito quem considera um valor fora da realidade, mas também acha que pede de volta, né, assim, essa consideração de que esse é um investimento que a gente está fazendo, é um investimento alto e que a gente está tentando buscar um grupo que tope, que entenda o valor disso para esse programa parar de pé. Bem, vou passear um pouquinho com vocês nos dados e aí a gente abre para perguntas. Bem, esse aqui é o painel novo, vou colocar aqui em modo apresentação. Então, ele começa com um dicionário aqui, né, uma explicação do que são esses dados, de onde que eles vêm, qual que é a interpretação que pode ser dada a eles, e a gente vai seguindo. Então, essa aqui é um painel que ele se assemelha um pouco ao painel que tem público. Só que o público ele tem Rouanet e esportes separados. E aqui a gente agregou os dois. Como eu falei lá com vocês, a gente trouxe, além do grupo empresarial, a sede do grupo e o município sede do grupo, e além o município do patrocinador. Então, eu consigo ver aqui um grupo empresarial específico, por exemplo, vamos ver aqui o Bradesco, quanto que o Bradesco investiu em cultura ao longo dos anos, é a base vermelha mais forte, quanto que ele investiu em esporte, e aqui, quanto que o Bradesco deixou de investir em esporte. Então, quando a gente pega, qual foi, quando a gente compara, né, que ele investiu 54 milhões em Rouanet e só 10 em esporte, a gente faz uma análise um a um dos CNPJs, dos 48 CNPJs que compõem o Grupo Bradesco, e a gente chega nesse cálculo que eles deixaram de aportar 21 milhões de reais em projetos de esporte. Então, a gente acredita que esse aqui é um direcionador muito importante para que quem trabalha com captação, as organizações, possam mobilizar o Bradesco para trazer o Bradesco para investir também em esporte. Algo semelhante a gente identificou também com a Petrobras. A Petrobras teve um avanço muito grande na área da cultura, bateu 170 milhões de reais. Aqui a gente está trabalhando 2 CNPJs da Petrobras, que é a Petrobras S.A. e a Transpetro, mas investiu apenas 15 milhões em esporte. Então, a Petrobras deixou de investir 70 milhões de reais. Dá para chegar nessa conta olhando os painéis públicos? Dá, só que você vai ter que baixar de um lado, comparar com o outro, até chegar nessa conclusão. Aqui a gente está trazendo esse dado mastigado. Então, além disso, eu posso ver, por exemplo, quais são as empresas, né, a fazer um filtro aqui das empresas, só das que estão em Belo Horizonte, e aí a gente vai ter uma visualização também, depois vai poder filtrar só empresas que têm sede em Belo Horizonte. Bem, esse é aqui também com os dados, né, onde estão as empresas, para onde o recurso foi, a gente consegue avaliar empresa por empresa, ou também o conjunto de empresas de um determinado município. Um segundo passo, a gente tem aqui os maiores grupos empresariais. Então, a gente organizou isso aqui no formato de lista. Então, exatamente para facilitar a exportação. Então, todo mundo que quiser vai chegar aqui, ó, aqui é o dado, tanto de Rouanet como esporte somados nos últimos 4 anos numa lista. Quem clicar aqui e exportar tem essa planilha organizadinha. Quem quiser ver só cultura, basta filtrar cultura, a lista está reordenada, vem aqui no exportação e a gente tem, mandar para a planilha Google todo esse conjunto de 7 mil, quase 7 mil grupos empresariais para você trabalhar. Mas meu foco é muito no meu estado. Tudo bem, você pode escolher os CNPJs que têm matriz no seu estado. De novo, eu gosto muito de Minas, sou mineiro, então, pegando aqui, se eu filtrar os CNPJs que têm matriz em Minas, eu chego nessa lista de empresas. Se eu
quiser filtrar os grupos que têm sede em Minas, eu vou por aqui e está aqui a lista de quanto que investiu. Qualquer uma delas, em cada uma dessas visões, vai poder ser exportado quantas vezes quiser. Uma outra visão aqui o meu projeto ele é muito semelhante eu tenho um projeto de um museu. Eu estou agora fazendo captação de recursos para um museu, sou do setor de captação de um museu, e eu quero entender como que o MASP está fazendo a captação, porque eu vou me espelhar na captação do MASP. Está aqui o Museu de Arte de São Paulo filtrado, e aqui a ordem de todas as empresas que aportaram recursos no MASP nos últimos 4 anos, um total de 132 milhões de reais. Não é orquestra, então eu quero conhecer o trabalho da OSESP. E aí, OSESP, eu sempre ressalto, acho que bem legal, que em todo tipo de filtro que a gente faz, pessoa física é quem comanda o ranking deles, né? Se é por ano, o somatório dos anos, sempre pessoa física aqui em primeiro lugar. Então, essa análise aqui, privilegiando, a gente pode filtrar de diversas formas, mas vai dar a lista de quem que são os patrocinadores. Dando um passo a mais, a gente tem a lista de quem são as organizações patrocinadas. Então, eu posso vir aqui e ver quem que o Itaú patrocinou. Filtrei Itaú, está todo mundo, todos os valores do Itaú nos últimos 4 anos, basta clicar e exportar os dados. Ou então, eu quero ver todas as organizações do meu município. E aí, agora Porto Alegre, para mudar um pouco, não ficar só em Minas, eu selecionei os proponentes que têm sede em Porto Alegre, está aqui a lista, o ranking e o valor que eles receberam. Um item a mais, a gente pega aquela visualização lá da primeira página que eu mostrei, que compara cultura e esporte, só que aqui a gente privilegia os maiores gaps, vamos dizer assim, né? Então, eu faço uma comparação aqui lado a lado de quanto que a empresa, só de 2024, tá, gente? Isso aqui é só de 2024, porque eu acho que é o mais relevante para a gente analisar nesse momento. Então, quem deixou dinheiro na mesa em 2024? Então, a gente consegue aqui, olhando pelos maiores da cultura, a gente tem quem deixou, qual que foi o maior gap aqui de cada uma das empresas que deixou o valor investido, o valor investido em esporte, o valor investido em Rouanet. Esse aqui, inclusive, eu tenho que ajustar o filtro, está para 21 a 24, não está só 2024. Então, o gap só de 2024 é menor. Então, vamos ajustar aqui esse valor, mas, enfim, acho que a ideia está transmitida. A gente consegue mostrar tanto quem foram os menores gaps ou maiores gaps, seja do esporte ou da cultura. A gente consegue ordenar isso aqui e ver quem deixou de aplicar recurso e também essa visão de percentual, né? Às vezes uma empresa deixou 5 milhões na mesa, mas isso é um percentual pequeno. A gente consegue ver o percentual de aproveitamento dessa empresa. Bem, aqui, gente, até voltando aqui para ficar mais clara a visualização, esses 4 blocos aqui, eles tratam do aporte. Aqui a gente está falando exclusivamente de cultura e esporte, exclusivamente dos dados que estão disponíveis no site do Ministério da Cultura e no site do Ministério do Esporte. A gente pegou e tratou esses dados, trabalhou eles junto. Aqui, a gente entra num segundo bloco, que é um bloco de dedução, que é o trabalho que foi feito com os dados da Receita Federal. Colocando aqui em visualização, no modo visualização, a gente consegue ver aqui, ó, aquele dado que eu mostrei lá na apresentação inicial. 3,8 bilhões deduzidos e 3,1 que deixou de ser deduzido. E aí a gente consegue ver de novo o grupo empresarial,
por sede do grupo e por UF do patrocinador, município do patrocinador. Então, a gente consegue fazer aqui os filtros. A gente pode ver, por exemplo, aqui, esses dados, gente, são exclusivos de 2023. Então, a gente consegue ver que, por exemplo, a Shell usou o maior potencial, o maior uso dela foi na Lei Rouanet. Ela usou só metade do potencial no esporte, não usou nada do Fundo da Infância, nada do Fundo do Idoso. Dados de 2023. Por que 23? Porque a Receita Federal ainda não publicou os dados de 2024. Assim que publicar, a gente vai correr para atualizar. A gente precisa baixar os dados, fazer uma série de crítica, né, de teste desses dados e disponibilizar com vocês. Então, a gente consegue ver tanto empresa por empresa, por exemplo, olha, a IBM, pelo potencial dela, quando a gente cruza, inclusive, com o programa de alimentação do trabalhador, é um valor muito maior e ela aplicou muito pouco em 2023. Olhar para 23 não dá para fazer 100% do juízo, porque, por exemplo, a Petrobras teve um gap muito grande, 72 milhões de gap em cultura em 23, mas em 24 ela ampliou absurdamente o investimento em cultura. Então, é uma referência, mas não significa que o que aconteceu em 23 se repetiu em 2024. Mas, enfim, temos aqui uma lista e a gente consegue ver tanto essa visão individualizada de cada empresa ou de cada estado. Então, assim, todas as empresas que têm sede em São Paulo. E aí a gente consegue ver aqui esse aproveitamento, né? Olha, aqui em São Paulo acaba aproveitando muito mais, 79% do potencial da Rouanet. Quando a gente chega, enfim, vamos ver o Maranhão, o uso da Rouanet foi maior, mas nos outros mecanismos caiu consideravelmente. A gente consegue até começar a ver essas diferenças estados para estado. E, por fim, a gente consegue apresentar esses dados também cruzando e demonstrando para vocês cada um dos incentivos. Isso aqui está o somatório dos diversos CNPJs do grupo. Então, a Bradesco são 44 CNPJs. Eles deduziram tanto de parte, tanto de cultura, tanto de esporte. A gente faz a análise de um por um para chegar aqui nesse gap total, nesse cálculo de quanto que o Bradesco deixou de aplicar em 2023. Então, e a gente tem 16.500 CNPJs analisados, com identificação de sede por estado, por município, por a localização também de cada um desses CNPJs. Bem, então, para fechar, algumas questões extras que eu citei, né? Então, assim, essa aqui é a base do PERSE que eu comentei. Então, assim, a gente teve, por exemplo, aqui uma empresa, Informa Markets, que teve uma dedução, deixou de pagar 300 milhões de reais de imposto de renda no ano passado. Essa empresa poderia, se ela repetir o mesmo desempenho para esse ano, a expectativa é que ela pudesse aportar em projetos sociais mais de 30 milhões de reais. Então, não é uma certeza, mas a gente sempre indica alguns caminhos. Então, a gente tem aqui o caso do PERSE, a gente também tem o caso das empresas com maior capital social do Brasil. A gente pegou aqui uma lista com 640 empresas que têm um capital social acima, 640 empresas que têm um capital social acima de 1 bilhão de reais, e aí a gente vai vendo se ela investiu ou não investiu em 2023. Então, a gente está começando a cruzar esses dados. A partir do momento que a gente chegar em algo mais consistente, a gente também vai compartilhar com o grupo. Gente, era esse a apresentação. Agora a ideia é abrir e ouvir um pouco o retorno de vocês. Não sei se vai organizar a fila, Carol, como que você prefere fazer?
Gostei, Loriberto, tá animado. A gente vai mandar esse material para todo mundo, o material da apresentação, e começar essas conversas aí um a um, porque a nossa expectativa é já agora, na primeira semana de setembro, a gente já tem um grupo com acesso ao portal, ao painel de dados, e também a gente fazer uma primeira reunião para discutir, começar a agitar esse grupo de WhatsApp também. Oi, Tiago, a gente está abrindo aqui para o pessoal poder abrir o vídeo e poder abrir para comentar, para poder falar. A gente está um pouco receoso pelo começo da live, mas a gente imagina que quem tivesse com maldade já deve ter saído no meio do caminho, então saiba que a gente está abrindo para quem quiser, mas a gente está de olho aqui se tiver alguma maldade no caminho, beleza? Tá joia, vamos lá, vamos abrir para conversa, acho que temos que insistir no diálogo. Bem, eu talvez começar a responder algumas perguntas aqui, Carol, não sei. Acho que podemos começar por aí. Quem quiser abrir para comentar, para falar, a gente está gerenciando aqui para permitir que o pessoal possa. Tem gente com mão levantada. Bem, só uma função aqui, uma resposta aqui importante. Ó, o PROS vai funcionar diretamente com a captação, além dos dados? Não. A gente não atua, a gente não indica projeto social nenhum de ninguém, até porque o produto principal de Prozas é uma plataforma para que patrocinadores usem. E aí, deixando muito claro, não tem nenhuma informação interna que preenche esses dados. E nem nenhum dado que é público à base, que a gente retira das análises, das visualizações, por ser cliente. Então, isso, inclusive, é uma estratégia que, eventualmente, pode até desagradar alguma empresa, mas o que a gente está fazendo é pegar a base pública, organizar esses dados, ter um trabalho sério de cruzamento, de limpeza dessa base e abrir esses dados para mais gente poder utilizar. Então, assim, não vamos assessorar em nada a captação, nem com contato, nem com indicação. Prozas não ultrapassa essa linha. O nosso trabalho é mostrar o que os dados organizados podem indicar de oportunidade de captação. Daí para frente, é um trabalho que cabe a cada profissional de captação. O que a gente imagina é que, tendo um coletivo aqui organizado, que está tendo acesso aos mesmos dados, e algumas parcerias podem surgir, algum compartilhamento de contatos e tal, mas a parte de contato e conexão com o patrocinador, a Prozas não ultrapassa essa barreira, a gente não chega nessa atividade. Tem também uma pergunta, gostei, Luiz Cláudio, maior inovação que apareceu no setor de captação, valeu. Importante a gente ter esse respaldo. O Eric perguntando por que não pode baixar o custo da plataforma para ter mais 100 usuários, porque até agora a gente não tem nenhum, Eric. Se eu baixar, eu preciso de 200 para essa conta fechar. Então, eventualmente, se for um grande sucesso e muita gente entrar, a gente pode repensar isso no futuro, sim. Enfim, se aparecer algum investidor social que também tem interesse em financiar, né, isso como uma atividade de filantropia, cara, vamos abrir esses dados para o Brasil inteiro. Estamos super abertos a fazer qualquer tipo de coisa como essa. O que a gente não consegue, como iniciativa, né, como uma startup, como uma pequena empresa, é bancar esse custo integralmente sozinho. Então, a gente estimou esse valor inicial como uma forma de que a gente não precisaria de buscar 200, 300, 500 assinantes para essa conta fechar. Então, por isso, um valor, de fato, mais alto inicialmente, mas que a gente acredita que pode ter retorno para muita gente que tem um trabalho focado
em captação de recursos. E é isso, é uma conta, gente, de valor gerado. Então, é a expectativa de que cada um acredita que esses dados podem potencializar seu trabalho de captação contra um valor financeiro, né? Assim, praticamente todo mundo que faz captação faz de forma remunerada. Então, a gente está potencializando esse trabalho, também estimando qual que é o valor do nosso trabalho. Nem todo mundo precisa estar 100% de acordo com essa precificação. E aí até um detalhe engraçado, que eu já ouvi de algumas conversas, né? Assim, cara, mas vocês vão deixar lá público os outros dados? Deixar público uma primeira parte tira valor dessa segunda parte. É o nosso compromisso. A gente vai manter, para todo mundo que não tem condição de pagar o valor que a gente acredita que vale, a gente vai manter aberto os painéis da Rouanet e do esporte, e em algum momento a gente vai avançar também com dados de fundos da infância e do idoso. Plataforma Prozas é uma iniciativa de quem? Bem, eu sou um dos fundadores da Plataforma Prozas, tem mais 2 fundadores que não estão na operação, e hoje tem a satisfação de ter mais 3 pessoas que eram inicialmente da equipe e que se tornaram sócios. Espero que nos próximos anos a gente tenha mais gente da equipe entrando para a sociedade. Prozas é uma empresa, é uma startup, enfim, que tem investimento de fundos que buscam trabalhar com GovTechs. Então, essa é a nossa história. Bem, eu sou o Thiago Alvim, aí no LinkedIn lá tem um pouco mais da minha trajetória. Daiane também aqui com a gente. Daiane é uma super parceira, sabe tudo de esporte, faz um trabalho fantástico de capacitação de organizações pelo Brasil inteiro. Esse tem alguns perfis, assim, como o trabalho que Daiane faz de capacitar outras organizações que a gente quer sentar, conversar, entender como que esse programa nosso pode se adaptar e, eventualmente, a gente até ter algumas parcerias mesmo, né, que a gente possa abrir esses dados como forma de contrapartida e acesso a alguns que eventualmente não possam remunerar o serviço. Daniele perguntando se tem plano de ligar produtores com captadores. Com captador, bem, uma coisa que a gente acredita, Daniele, que assim, que essa turma que está, esse trabalho de estar conectado num grupo de WhatsApp e tendo reuniões mensais é uma forma de capacitação para o uso desses dados. Então, a gente quer, e a gente vai alinhar com todo mundo que foi entrando, de ter na nossa página pública do programa todos os membros associados que querem ter visibilidade. Pode ser que tenha algum instituto que quer participar do grupo, mas não quer ter ali visibilidade para ninguém entrar em contato. Mas quem quiser, sim, a gente vai ter uma página pública com os participantes do programa, porque aí, se você quiser contratar um captador que tenha acesso a toda essa base de dados que a gente demonstrou, vai ficar fácil lá entrar em contato com essas pessoas. Formas de pagamento. Bem, gente, aí cartão, boleto, dividir em 10 parcelas, enfim, da forma... A gente fez até uma conta para chegar na coisa de valor, né? Porque, assim, para a gente, trabalhar captação sem trabalhar dados é algo impensável. Porque quando você trabalha captação sem ter os dados organizados, você vai perder muito tempo, você vai gastar muita energia. E aí, quando a gente modela um programa que é R$10 mil ano, a gente está falando de R$850 por mês, que é talvez a metade do custo de um estagiário. A gente acredita que agrega e faz com que um captador, como uma organização importante de captação de recursos, economize muito mais tempo do que metade do tempo disponibilizado por um estagiário, ao custo de metade de um tempo
disponibilizado para um estagiário. Então, mas, enfim, na hora de pagar isso, pode ser em 10 parcelas, então metade do salário do estagiário durante 10 meses, ou 12, enfim. Agora me falhou aqui o que a gente já desenhou, mas a ideia é que tenha, né, um desconto para um pagamento no boleto, Pix ou cartão à vista, e aí o valor, aquele valor cheio para ser dividido em 10 a 12 vezes. Leonardo Tossas, tentamos entrar no início do call e não foi autorizado. Desculpa, Leonardo, mas umas pessoas entraram e começaram a avacalhar a reunião, e aí você acabou pagando o pato aí. Te bloquearam, talvez te confundindo com alguém que não estava contribuindo aqui para o debate. Mas mil desculpas aí por não ter autorizado logo que você chegou. Mas a gente vai compartilhar a apresentação e depois estamos disponíveis também para bater um papo, tirar dúvida, enfim. E aí sim, o custo da plataforma é o valor de R$10.000 anual, com desconto agora de 20% para quem entrar logo na partida, porque a gente quer, de fato, colocar esse grupo para rodar agora, já no início de setembro. Vi que o Lucas, Ana, a equipe aqui da Prosas. Ana é uma das pessoas que entraram na equipe, hoje são sócias, e ela comanda aqui a área comercial para empresas. É uma plataforma parecida com a Simbi, de alguma forma, sim, eles têm dados. Assim, tem uma plataforma de dados por assinatura, aí é entender o que eles estão disponibilizando lá e o que está sendo disponibilizado aqui, para entender qual que é o retorno que cada um desses programas pode dar. Que mais? Então, dados de fundo da infância e fundo idoso. O João Henrique Zanoni aqui perguntando. A gente não tem, Zanoni, o dado de aporte, como eu falei, né? Porque a gente teria, esse dado ele não está claro e disponibilizado. A gente tem o dado da dedução. A gente tem quanto cada empresa deduziu, mas a gente só tem o dado até 2023. Então, assim, o dado que tem ali de dedução já é um dado muito útil, já mostra as empresas que deixaram de deduzir em 2023, inclusive, não só quanto elas aportaram, mas quanto elas deixaram de aportar, mas ele não é um dado tão legal igual a gente tem de cultura e esporte. A gente está com uma iniciativa para entender melhor os fundos da infância, para entender melhor a captação dos fundos da infância. A gente tem os dados também de quanto cada fundo recebeu até 2023, mas agora a gente está avançando isso, a gente lançou um portal da transparência para os conselhos. A expectativa é que a gente publique em setembro agora já, para facilitar principalmente o contato com os conselhos da infância e do idoso no Brasil inteiro. Mas, enfim, o que a gente tem disponível de dados de infância e idoso é um pouco mais limitado. A gente vai continuar trabalhando para deixar essa visualização melhor e poder gerar estratégia também para esses fundos, que, por sinal, são os que mais têm potencial de crescer. O fundo do idoso não capta nem a metade do seu potencial até hoje, quando a gente compara todos os mecanismos lá com os dados de 2023. O fundo da infância um pouquinho melhor, mas o idoso menos da metade do que poderia captar. Então, tem muita empresa que já sabe aportar recursos em cultura, já sabe aportar em esporte, mas não aplica em infância e idoso. E aí a gente tem esse mapa completinho para poder visualizar e vocês exportarem essa lista, filtrar pelo seu município, filtrar pelo seu estado e já poder abordar essa turma e convidar esse pessoal para poder fazer o trabalho de, né, enfim, para fazer o investimento, vocês fazerem esse trabalho de captação. Tiago, queria chamar a Andréia Kalina e o João Henrique Zanoni, que estão com a mão levantada desde o comecinho da reunião, se vocês quiserem compartilhar a pergunta de vocês.
Olá, eu sou Andréa Kalina, proponente do Diálogo no Escuro, que está no Brasil desde 2015. É um projeto alemão que já passou por 170 cidades, 47 países, está presente em 27 localidades. Nós somos os representantes no Brasil. Já utilizei a Prozas para cadastrar o projeto e entendi que vocês gerenciam não só toda essa parte de dados, mas, no caso, eu sou a captadora desse projeto, sou também a proponente, e queria entender, vocês, quando publicam os editais, quer dizer que vocês trabalham com a verba que é usada pelas empresas, na Rouanet, por exemplo? Quer saber se a gente cobra a comissão de quem for contemplado? Seria isso, André? Eu quero saber se você é que seleciona as empresas que trabalham com vocês e os editais. Não, a gente teve mais de 400 editais publicados na Prozas. Nosso core, nosso foco na Prozas é tecnologia. A empresa contrata a nossa tecnologia para fazer o processo de seleção. A gente tem, em raríssimos casos, que a gente ajuda na construção do edital e, em mais raros ainda, a gente faz uma triagem inicial para que a empresa tome a decisão. Mas esses casos são muito raros, o nosso foco é 100% em tecnologia. Entendi. Então, no caso, a empresa te procura, você publica os editais dela, mas quem vai escolher é a própria empresa. Isso, ela nos contrata, ela paga para usar nossa tecnologia e, como regra, é ela ou a equipe que ela identificar que faz esse processo de seleção. Em pouquíssimos casos, a gente assessora ela nesse processo, mas nunca com uma definição final de projetos, é sempre, no máximo, uma triagem que é levada para a empresa para ela tomar a decisão. Tá certo. Muito obrigada, Thiago. Excelente ferramenta, eu uso bastante a Prozas. Obrigado. Boa noite a todos. Eu sou João Henrique. Estou em Vitória, no Espírito Santo. E parabéns, isso aí é ouro, né? O que vocês estão propondo para nós aí é ouro na hora de encontrar as empresas. E, Tiago, eu fiz essa pergunta sobre os conselhos da infância, conselho do idoso, porque ali tem um aspecto também de alta relevância, que é a destinação de CPF. E lá na Receita Federal, no relatório da Receita Federal, aparece por município, quantas declarações são completas. Então, antigamente, a Associação dos Municípios tinha uma espécie de uma calculadorazinha, que você ia lá e colocava o nome do município e ele dizia o quanto efetivamente, porque cada conselho tem que reportar à Receita Federal anualmente esses dados, então ele fazia uma comparação entre qual era a capacidade dos CPFs daquele município e qual era o efetivamente destinado tanto para fundos da infância quanto para fundos do idoso. E isso era uma ferramenta muito legal para a gente convencer municípios de desenvolvimento de programas para aumentar a destinação fiscal para aquela área. Vocês pensaram em alguma coisa? É isso que a minha questão. João, a gente não conseguiu chegar na organização desses dados, eu conheço esses dados, sai no grandes números do IRPF, ele traz uma infinidade de dados sobre declaração de pessoa física, obviamente não identifica quem são as pessoas, né, por sigilo fiscal, mas tem muito dado legal lá, de faixa etária, faixa de renda, município por município. Então, assim, não é um desafio grande de organização de dados a gente, de alguma forma, reativar o painel que a Confederação CFM, Confederação Federal dos Municípios, não é isso? Que tinha, era realmente bem legal. E assim, você toca num ponto importante que essa destinação de pessoa física,
o potencial dela é muito maior do que o potencial que a gente já mapeou das PJs. A diferença é quando você acerta uma PJ, você acerta ali 500 mil, 1 milhão, 5 milhões e tal, e pessoa física é sempre valores menores. Mas sim, dá para organizar esses dados, dá para fazer tanto base pública como uma base mais elaborada, restrita a esse grupo fechado, mas a gente não teve energia para chegar lá ainda. Simples assim. A gente já tem os dados de fundo da infância separado, né? Fundo da infância e fundo idoso. A gente não consegue ver quem doou para quem, mas a gente já tem a lista de todas as empresas que doaram, que deduziram, e todos os fundos que receberam. Então, assim, já dá para ter uma visão legal aí, só que faltou energia, faltou perna para colocar isso no ar. Assim que a gente conseguir, e aí, assim, a gente está exatamente buscando aqui nesse evento fazer essa iniciativa uma iniciativa aberta. Se a gente tiver mais gente trabalhando com a gente, vai entrar recurso, esse recurso ele vai pagar parte dos custos que a gente já tem hoje e a gente vai investir mais, vai contratar mais gente e vai gerar mais dados e mais insights para a gente trazer esses bilhões de reais que hoje estão como potencial para virar dedução de verdade. Obrigado, show de bola. Péricles está com a mão levantada também. Carol, vamos lá? Pode trazer sua dúvida, Péricles. Acho que ele abaixou a mão, não sei se foi para falar Não. ou... Boa tarde, desculpa, não, eu já fiz, no meio da fala ali, eu já entendi a minha dúvida, tranquilo. Tá, joia. Então, Eric, até legal o retorno do potencial, a ideia de dividir, isso a gente já ouviu mais de uma... A gente foi fazendo algumas conversas pontuais e a gente, na próxima semana, deve apresentar uma solução de contratação coletiva. O que é um ponto muito importante, gente? A gente está fazendo a gente teve um trabalhão danado para organizar esses dados e está colocando na mão de quem quiser entrar. Uma plataforma que você vai poder apertar o botão direito e exportar todos os dados. A gente não quer prender vocês ali só na visualização que a gente teve ideia aqui internamente. Mas a partir do momento que eu autorizo, a gente autoriza a exportação dos dados, a gente está trazendo e convidando todo mundo para que tenha um compromisso de que esse acesso ele é unitário. Então, isso aqui é por acesso, e aí a gente vai desenhar um programa de que possa ter contratação coletiva e que, tendo contratação coletiva, sai mais barato para cada um. Mas, enfim, estamos super à disposição para te ouvir, para entender assim, os limites do programa e a necessidade de visão para a gente poder avançar em algo que atenda ao máximo de pessoas possível. Mas, assim, só reforçando isso com vocês, a ideia é que inicialmente seja um acesso individualizado. Então, vamos lá. O Luiz trouxe aqui um debate importante aqui, que a maioria do investimento das empresas é por edital. Eu não tenho essa clareza 100% de a maior parte. As grandes empresas, de fato, fazem editais, é algo que a gente incentiva muito, né? A gente nasce para tornar mais acessível, para ser fácil publicar editais. Agora, se a empresa está soltando um edital e está continuando não investindo, anos seguidos não aportando em determinado incentivo, eu acho que a gente tem, sim, uma informação relevante de gap para a gente bater na porta e tentar, de alguma forma, convencer essa empresa de que vale a pena apoiar o esporte nacional, que vale a pena apoiar a cultura, a infância, a pessoa idosa, enfim. Então, o edital é depois que ela tomou uma decisão.
o gap traz para a gente e deixa uma pulga, por que na decisão dela foi de não utilizar todo o potencial que ela tinha. E aí um dado legal para compartilhar com vocês. Muitas vezes, quando a gente apresenta isso para as próprias empresas, elas não têm clareza de que aquele gap aconteceu. Até porque, às vezes, é uma área que cuida da cultura, outra área que cuida do esporte. Então, quando a gente leva o dado do gap para a própria empresa, às vezes a gente vê carinha de surpresa do outro lado. Então, assim, bem, não tem garantia nenhuma que nenhum desses dados vai destravar algum investimento, mas o mapa está dado, e aí, tanto para bater na porta de quem já investe, como para bater na porta de quem não está investindo todo o potencial, a gente sabe aí quem são os grandes, onde estão os valores mais relevantes, ou a lista município por município do Brasil inteiro. Então, a gente acredita que isso vai ajudar todo mundo a gastar menos tempo, né? Conseguir chegar mais rápido nos mais relevantes. Bem, gente, acho que é isso. Não sei se tem mais alguma dúvida. A gente previu aqui mais até 6h30 para seguir essa conversa com vocês. Formas para demonstrar interesse. Carol, me conta como... Carol, Ana, enfim, se vocês querem contar como que vai ser esse próximo passo aqui para a gente, talvez até compartilhar com a turma mesmo. Acho que é o link do próprio, da página do programa. Isso mesmo, Thiago. O programa de dados.prozas.com.br já está aqui no chat, fixado lá em cima. Também está disponível no nosso site, lá na parte de produtos, e também está disponível no link da nossa bio no Instagram. Luiz falou que a questão do gap, às vezes, é por a empresa ser conservadora. Eu vou voltar aqui ao compartilhamento da tela, só para mostrar um caso, para a gente ver se, de fato, se uma margem dessa é, de fato, conservadorismo. Olha, eu usei esse exemplo na apresentação inicial. Bradesco investiu 54 milhões em cultura e 10 milhões em esporte. Será que esses 20 milhões de esporte que deixaram de ser investidos foi por conservadorismo? Ou tem uma opção deliberada da empresa de não aportar em esporte? Porque em 2023, foram 35 milhões não aportados. Eu não consigo acreditar que o tributário de um banco erre numa margem tão grande como essa. Então, assim, em alguns casos, a gente já procurou saber. Então, quando a gente vem falar dos fundos, por exemplo, mais uma empresa que eu coloquei aqui na tela inicialmente, a Shell tem uma política que o compliance para fazer destinação para organizações públicas, que é o caso da infância e do idoso, é um compliance muito complexo. Então, tem um entendimento deles que, enfim, a princípio não faz sentido fazer essa destinação. Então, assim, são vários casos com várias motivações. O conservadorismo, eu concordo quando a gente bate lá em empresas que, assim, aplicaram quase tudo e deixaram um pouquinho para trás. Mas, por exemplo, olha, a gente sempre fala que a Rouanet não chega no Nordeste. Em 2023, o Banco do Nordeste deixou de aportar, quando a gente calcula aqui, em relação ao esporte, o Fundo da Infância, 16 milhões de reais. Não dá para ser um erro de conservadorismo aqui nessa conta. Foi feito um cálculo e foi priorizado áreas específicas. Esporte e infância foram priorizados em relação a outras. Não que tenha competição entre os mecanismos, né? Mas, enfim, teve alguma opção dentro da empresa
de acabar não utilizando todo o potencial. A gente ter informação desse gap e provocar a empresa a respeito disso vai resolver? Talvez. A gente precisa, a gente tem visto, a gente tem conversado como Prozas, e em alguns casos chama atenção, a empresa para, escuta, ouve, enfim, a gente acredita que multiplicando os atores que estão batendo na porta dessas grandes empresas, a gente talvez consiga, sim, mudar um pouco esse cenário. E olha, quando eu pego aqui Brasil inteiro, né, dados de 2023, né, gente, ainda 2023, olha, apenas 47% do potencial do esporte, foi o primeiro ano que o esporte virou 2%, tá? Então, eu entendo que esse percentual baixo do esporte é por conta disso, mas só 47% do potencial do esporte foi utilizado. No idoso, 48% só utilizado. Na cultura, o melhor dos mundos, 61% utilizado, na média, 55%. Temos aqui 3,1 bilhões mapeados, empresa por empresa, cidade por cidade, para a gente bater na porta. Enfim, aí é um trabalho de convencimento para conseguir trazer esse recurso todo para a mesa. Vamos lá, esse valor de gap é a comparação entre os 4 programas ou alguma outra informação da empresa. São 5 programas, Leonardo, e aqui a gente demonstra ele com um detalhe. A gente acresce, são 6 programas, na verdade, porque aqui em cultura a gente soma Rouanet mais audiovisual, para a gente somar os 4% e fazer a comparação. A gente trouxe para análise também o Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. O PAT não tem nada a ver com doação, mas a regra de cálculo dele é 4% do IR devido pela empresa. É igualzinha a da Rouanet. Então, se a empresa deduzir o PAT, ela poderia deduzir cultura, esporte, infância e idoso. Então, a gente pega para cada um dos CNPJs, calcula qual que foi o incentivo que ela mais utilizou e faz a regra para os outros, faz o comparativo para os outros, para chegar nesse potencial. Então, assim, por exemplo, aqui no caso do Banco do Nordeste, que eu acabei de falar, o FIA foi o mais utilizado, 4,4 milhões. Então, se a Rouanet é 4 vezes isso, a gente chega aos 16 milhões de potencial que não foram utilizados. Então, deu gap aqui de 16,3 milhões. Pronas e Pronon. Pronas e Pronon, hoje a gente tem os mesmos dados aqui de dedução. A gente ainda vai organizar os dados de aporte. O negócio é que, normalmente, o grande gap de Pronas e Pronon é falta de projetos e não falta de patrocinador. Por isso que a gente não dedicou energia para Pronas e Pronon ainda. Mas, enfim, o que a gente está se propondo nesse grupo é, inclusive, estabelecer algumas prioridades juntos, né? Então, assim, já foi falado de dado de pessoa física de infância e idoso. A gente pode fazer esse trabalho? Pode, temos total condição de fazer, de organizar e gerar essas visualizações e servir como um hub aí que atende as prioridades do grupo. A gente consegue fazer tudo em setembro? Não. Então, quem for chegando, a gente vai começar a debater os usos, vai ver a qualificação. Por exemplo, gente, esse trabalho de, por exemplo, ao falar que a Energisa tem 12 CNPJs, é porque a gente classificou CNPJ por CNPJ para falar que é do Grupo Energisa. Então, essas classificações elas podem ser qualificadas e a gente espera fazer isso em conjunto. Tanto qualificar os dados, como definir novas prioridades. O que são as novas visualizações? Eu sempre digo que um dashboard, um painel de dados, né, ele é uma resposta a uma pergunta que alguém fez. Então, quanto mais gente a gente estiver perguntando,
mas a gente vai conseguir desenhar visualizações. Então, a gente vai conseguir dar novas respostas para novas perguntas. Um pouco essa a ideia. Mas, assim, tem todo espaço para a gente trazer pronos e pronom para o jogo também. Enfim, pessoal, acho que algum ponto... Valeu, Rogério, obrigado. Esse é sempre um momento de alguma apreensão nossa mesmo, né? Trazer esse desenho novo para discutir com vocês. E aí, obrigado aí pelo reforço. Fechamos, pessoal. Vamos lá, gente. Estamos com a página pública já do programa, então, com o contato lá de WhatsApp. Quem quiser, só entrar, falar com a nossa equipe e a gente vai trocando ideia para ver se coloca esse programa de pé. Para a gente, claramente, a gente precisa de um grupo aderindo para a gente conseguir ter mais energia para gerar mais dados, dar mais respostas e virar, de fato, a gente quer ser meio esse hub, né, que fornece esse dado para ter aí um grupo grande de organizações e captadores usando de verdade esse dado, fazendo esse dado virar patrocínio, virar doação para que os projetos sociais aconteçam, né? Então, enfim, a nossa expectativa é ano a ano ver esse gap. Hoje, que é muito legal quando a gente identifica o gap, porque a gente vê como oportunidade, mas a gente quer ver essa oportunidade reduzindo a ano e a gente tendo que focar só no valor aportado, né? Porque isso vai significar que o potencial todo está indo para a área social. Se a legislação brasileira deu para a gente essa oportunidade, cabe a nós agora fazer essa oportunidade chegar em quem mais precisa, né? Chegar no projeto social, chegar lá na ponta. Valeu, gente. Muito obrigado, então. Boa noite para vocês e espero aí os contatos para a gente seguir esse debate.